João 13, de 1 ao 5, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, ou em outras versões, que havia chegado a hora, em que deixaria este mundo e iria ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse primeiro versículo carrega uma chave, porque a Bíblia diz que tendo amado os seus que estavam no mundo. Aqui não diz que ele amou o mundo, ele diz que amou os seus que estavam no mundo. Existe uma grande diferença de João 3,16 com Romanos 5,8 e com João 13,1. Quando a Bíblia diz que Jesus amou o mundo, o Cacau foi feliz. Vou abrir uma parênteses aqui antes de começar a ir mais fundo na leitura. Quintas-feiras, se você quiser se aprofundar nas Escrituras, é o seu momento. Quinta-feira, irmãos, o Cláudio chegou aqui tremendo e saiu daqui pulando. Uma palavra extremamente profunda. Profunda demais foi a palavra do Cláudio na quinta-feira. Foi algo assim, ele foi descortinando, foi tirando várias camadas. E a gente está protegendo o Cacau, está munindo o Cacau, orando pela vida dele. E o ano que vem, quando a escola tiver, o Cacau vai dar uma sessão, vai ter uma sessão só para você se ensinar, Cacau. Porque o Senhor está desvendando o seu ministério. E foi muito profundo. E nessa quinta-feira agora, nós vamos falar sobre a economia de Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Na verdade 13, os dois últimos versículos. Vai ser algo muito profundo também. Então, Jesus, quando ele diz que ele amou o mundo, ele não está falando do mundo pelo qual você conhece. Esqueça isso. Jesus amou o mundo que ele criou, aquilo que foi originado dele, aquilo pelo qual ele deu o DNA. Foi esse mundo que ele amou. Agora, dentro do mundo atual, esse mundo que nós vivemos, ele só ama os seus. Faz sentido? Ele ama os seus de uma forma diferente. Agora, ele não só ama os seus, mas ele morreu por toda a humanidade. Tem uma diferença aí. Romanos 5,8 fala isso. Que Deus demonstra o seu amor por nós, não pelo mundo, dando o seu filho para morrer, enquanto nós ainda éramos pecadores. Olha a vertente aí. Aí está falando do homem. Agora Jesus, uma vez que você vai até ele, a palavra de Deus diz que uma vez que nós vamos até Cristo, de maneira nenhuma ele nos lançará fora. Então, chegada a hora dele partir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, e colocando uma toalha em volta da sua cintura, depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, eu acredito que não existe nenhum lugar mais seguro neste mundo, ou na esfera pela qual nós vivemos, a esfera terrena, para um homem estar, senão no próprio Cristo. O lugar mais seguro para que eu e você estejamos, ainda que aqui na terra, é inseridos no próprio Cristo. Não há lugar mais seguro que esse para nós estarmos. Não existe. E por isso que a tônica
daquilo tudo que nós fazemos aqui, fazemos para conduzir pessoas até esse lugar, ao ponto de que Ele, o Cristo, seja tudo em todos. Essa é a tônica. Agora, não somente isso, estar em Cristo é talvez algo subjetivo a se dizer, mas é algo muito real para aqueles que se tornaram seus discípulos, que têm Ele como mestre ou que são os seus seguidores. Porque muitas vezes você vai ver homens dizendo: olha, eu estava em Colossos e em Cristo, em Éfeso e em Cristo. Ou seja, uma dimensão que parece ser dupla, ou uma dupla realidade, aonde o homem pode estar. E nesses dias a melhor coisa que você pode fazer é aprender de Cristo. Estando aqui nesse mundo, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender de Cristo. Eu gosto de uma palavra de Jesus que se encontra em Mateus 11:29, que diz assim: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Essa é a parte que todos decoramos, mas o que esquecemos é essa parte que vem após a vírgula: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo é que o lugar do mais profundo descanso, ou da mais profunda paz, é estar aprendendo dele, é estar nele, é estar inseridos em uma realidade que vai promover para nós uma imensa segurança. E nessa noite eu acredito muito que por meio dessa passagem que Jesus nos trouxe aqui, nós podemos extrair incomparáveis lições, ao ponto de aprendermos mais dele e estarmos mais seguros nele. Então abra o seu coração, você que entrou aqui, você que saiu da tua casa, você que determinou no teu coração de deixar o seu lar e chegar até aqui, eu quero desafiar você agora. Abra o seu coração, deixa todas as ressalvas, deixa todos os preconceitos, deixa todos os pensamentos de lado, que todos os seus pensamentos agora sejam levados cativos à sabedoria do próprio Cristo Jesus, porque só assim nós vamos ser impactados pela sua palavra e pelas dimensões nas quais elas querem nos levar. Olha que interessante, hoje eu quero compartilhar com vocês, os alunos de homilética estão agora aí só observando, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é o amor que mudou a história. O amor que mudou a história. Vamos ser pedagógicos? Repita alto, diga: o amor que mudou a história. Que coisa boa, né? O amor que mudou a história. Houve um amor que mudou a história. Mudou a história. Olha que interessante. A carta, o evangelho de João, ele é um evangelho todo singular. Na verdade, eu não estou puxando brasa para minha sardinha, porque eu chamo João. Mas todas as epístolas, todos os evangelhos de João carregam singularidades e perspicácias que nenhuma outra carta tem. João precisa ser estudado de forma separada, porque tudo aquilo que ele escreveu tem uma dimensão, uma característica muito diferente. Por exemplo, o evangelho de João é o único dos evangelhos que revela Jesus em toda a sua divindade. Então tudo aquilo que nós precisamos observar na vertente daquilo que Deus está fazendo ou quis fazer pelo seu propósito, nós precisamos analisar João. Eu disse aqui na aula de homilética, essa última quarta-feira, que João, ele começa explicando a criação e o próprio Cristo de uma forma que ninguém explicou. E depois ele começa fundamentando um novo nível de sacerdócio. Ele vem estabelecendo algo que era contrário àquilo que era comum na época. Os sacerdotes na época ficavam dentro de um lugar sacrificando animais. E o sacerdócio exposto por João era alguém que estava apregoando o arrependimento.
Então nós precisamos nos atentar a João. E o que me chama a atenção da carta de João, e eu vou dizer algo a você que provavelmente você nunca ouviu ou nunca deu a devida atenção, mas eu quero trazer a sua atenção a isso. Esse evangelho de João, quando ele alcança o capítulo 13, ele está pontuando aqui, ou sinalizando uma transição do ministério de Jesus. De João 1 até o 12, ou do 2 até o 12, metade do 1 até o 12, Jesus, ele agora opera o seu ministério público, Vitor. Ele estava ali manifestando em público, Pedro, o que Deus havia enviado ele para fazer. Jesus estava manifestando os seus ensinos às multidões, mas quando chega exatamente no capítulo 13 de João em diante, Jesus já não fala mais com as multidões. Do 13 até o 17, Jesus tira 5 capítulos só para se despedir dos seus discípulos. Ele encerra o seu ministério público, ele encerra a sua fala diluída, a sua fala às multidões, e ele agora dedica 5 capítulos só ensinando e falando aos seus discípulos acerca daquilo que haveria de ver. E aí do 18 em diante, ele é preso, ele é julgado, ele é crucificado e ele é ressuscitado, ele vem agora como ressurreto, mas ele não fala mais às multidões. Só isso em si já deveria ser uma lição em si mesmo para nós, porque no eterno coração de Deus, aquele que amou o mundo ao ponto de mudar a história, ele tem um lugar específico para os seus discípulos. Jesus sempre vai ter um lugar no seu eterno coração, bem separado, bem dedicado para os seus discípulos. E é interessante que João, falando da vertente de Deus, ele revela que dentro do propósito, dentro da vontade, dentro do desejo do eterno coração de Deus, existe um desejo de fundamentar discípulos. Deus ensina as multidões, Deus alimenta as multidões, Deus multiplica pão e peixe nas multidões. Mas quando ele estava próximo para ir ao Pai, ele se separa agora e ele se dedica a ensinar os discípulos. Pensa um pouquinho com isso, para e pensa. E aqui é a revelação da divindade de Cristo. A divindade de Cristo expressa aqui. Pensa um pouco, com um pouquinho mais de carinho. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, amou-os, aqueles que estavam no mundo, e amou-os até o fim. Sabe o que me traz no coração, Poli? Uma esperança, porque seguir a Jesus nunca foi fácil. Seguir a Jesus sempre demandou de nós uma abnegação, uma negar a si mesmo. Seguir a Jesus sempre exigiu de nós renúncias, sempre exigiu dos discípulos um esforço sacrificial, ao ponto de que os próprios evangelhos dizem: aquele que quiser vir após mim vai chegar a aborrecer até pai e mãe. Agora, um discípulo que deseja seguir a Jesus e viver todos os trâmites da caminhada, ele pode estar seguro de uma coisa: que ele sempre vai ser alvo do eterno e fiel amor de Deus. Isso é fantástico, porque, queridos, seguir a Jesus vai ter muitas implicações. Não pense você, sai fora do evangelho que retira a cruz da jornada, do evangelho que retira o negar a si mesmo, do evangelho que retira da dinâmica a vida com os seus próprios desejos e vontade. Tira isso de cena. Na verdade, nós deveríamos hoje ter um pouco mais de discernimento.
todo lugar, irmãos, que oferece para você uma vida fácil no Evangelho, com certeza está pregando algo que não é o Evangelho. Eu preciso repetir essa daqui. Todo lugar que oferece a você uma vida fácil, como o Evangelho, deixa eu dizer para você, certamente não é o Evangelho. Pastor, mas nós não podemos prosperar, nós não podemos viver dinâmicas que vão nos levar a viver em abundância nessa terra? Sim. Deus nos fará prosperar 100 vezes mais ainda nessa terra. Mas tem um ponto e vírgula, e diz o seguinte: com tribulação. Vamos prosperar, vamos avançar, mas não vamos esquecer que vão existir sim renúncias, dificuldades, tempestades, ventos tempestuosos, ainda quando estamos prosperando. Que coisa boa, irmãos, isso me anima. Isso me anima, porque aquele que nos inseriu no seu propósito, Ele sempre vai estar nos dando aquilo que Ele tem de melhor, a sua própria essência, o seu amor fiel. Olha como isso é muito, muito bonito. Isso é lindo. Lucas capítulo 5 diz que Jesus, ainda quando está prestes a ensinar a multidão, os seus olhos sempre vai estar naqueles que vão se tornar os seus discípulos. Lucas capítulo 5 diz que ele foi para o lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados. De repente, ele olha para a multidão, e ele olha para a praia e diz: tem 2 barcos ali, e eu vou entrar em um, que vai ser o meu discípulo. Porque Jesus sempre vai contar com os seus discípulos. As missões mais temíveis da terra, ei, pega isso, as missões mais temíveis da terra, as missões, não tem aquele filme Missão Impossível, já está em qual agora? 5, 4, 3, 6, misericórdia. Jesus já tem a Missão Impossível 7, irmãos. Agora, a Missão Impossível 7 não é com Tom Cruise. A Missão Impossível de Jesus sempre contará com um discípulo. Meu Deus do céu, olha só o que diz Atos 9:10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão, e ele disse: Rinene, eis-me aqui. E quando Jesus chegou para ele, porque ele estava orando e que ele era um discípulo, e ele responde: eis-me aqui. Jesus deu para ele nada mais, nada menos do que a missão de orar por aquele que seria o homem que mais fundamentaria a sua igreja na face da terra. Saulo de Tarso. Ananias, você vai lá orar por Saulo, porque só um discípulo pode cumprir essa missão. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu acredito que aqui não tem ninguém que faz parte da multidão, mas se você ainda está inserido nessa realidade, nessa noite, Jesus te faz um convite sublime: sai do meio daqueles que diluem a mensagem, ou que só recebem o pão e voltam atrás do pão, e vai para um lugar aonde o amor é até o fim. Vai para esse lugar, porque é nesse lugar que você vai ser inserido naquilo que Cristo está fazendo na terra. Quando Deus quer fazer algo na terra, Ele conta com discípulos. Você pode até estar nas margens, frustrado e cansado, mas se você estiver disposto a se tornar um discípulo, Ele conta com você. Ele conta com você. Eu fico pensando, Gina, Ananias não aparece mais nas Escrituras, mas eu fico pensando o velho Ananias, aquele homem de cabeça branca, Randolfo. Como é que ele falava para os netos dele?
sentado na mesa, antes da Páscoa, celebrando o Cordeiro. Eu fico imaginando, eu fico só pensando, Vitor, ele devia sentar e falar para os seus discípulos: o que você fez, meu avô, enquanto você estava aí em Damasco, fazendo a obra do Evangelho? Eu era um discípulo, filho, sou um discípulo de Jesus, orei muito. Um dia eu orei por Saulo de Tarso. Rapaz, só isso, era só, imagina o currículo de Ananias, ô discípulo, ô velhinho Gina, imagina rico, eu orei por Saulo de Tarso, e quando eu orei, as escamas caíram dos olhos dele, ele abriu os olhos, esse homem agora começou a pregar o Evangelho a todas as etnias, todos os lugares aonde Tibério César era proclamado como rei, ele chegava dizendo: existe um único rei, o Messias, que ocupou o trono de novo. O currículo de um discípulo. No eterno coração de Deus sempre haverá um amor, um espaço, Igor, para os discípulos. E sabe por quê? Porque só discípulos conseguem dizer: Hinene, eis-me aqui. Agora, olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que Jesus os amou os seus que estavam no mundo, ele está falando dos discípulos. Agora, ele não diz que os amou de qualquer forma, ele diz que os amou até o fim, e tem um motivo pelo qual ele diz que os amou até o fim. Aqui não está dizendo que ele os amou até a hora de ser crucificado, porque ele continuou amando os seus. A língua portuguesa, ela falha na sua tradução de chegar na essência daquilo que Jesus queria transmitir, Patrícia, para os seus discípulos. Mas aqui, Ricardo, o que diz acerca de amá-los até o fim, é porque, primeiro, eles estavam prestes a ficar só, entre aspas, no seu próprio contexto. Em João capítulo 20, você vai ver Jesus chegando com o corpo ressurreto, o corpo que nós teremos em breve, e ele agora entra pelas paredes. Imagina que coisa boa. E a primeira coisa que ele diz é: não temas. Não temas. Aquele a quem vós perdoares, também serão perdoados. E soprou sobre eles o seu Espírito. Por que Jesus disse que ele os amou até o fim? Porque na verdade esses homens agora, eles passariam a temer pela sua própria vida. E amar até o fim significa, no original, no grego aqui, significa amar perfeitamente. Um amor perfeito. Tanto é que o próprio João explica lá na frente, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, que no perfeito amor, ou o perfeito amor, lança fora todo medo. É exatamente desse amor que ele estava falando. O que ele estava dizendo para os seus discípulos aqui, Marcele: olha, o meu amor não falha, fique tranquilo, eu vou ser crucificado, mas o meu amor vai continuar alcançando a vida de vocês até o fim. Ei, existe maior segurança do que essa? Não, deixa eu perguntar para vocês de todo o coração: existe maior segurança do que essa? Não importa quem presida, quem esteja sentado numa cadeira em Brasília, não importa. Não importa, queridos, de coração, se as bolsas internacionais e nacionais flutuem além do normal, ou oscilem além do normal. O que importa para um discípulo é compreender que o amor de Cristo é perfeito, ou seja, é até o fim. É até o fim. Essa é a maior segurança que nós devemos ter.
Essa é a maior segurança que deve estar em nossos corações, irmãos. Agora olha que coisa interessante, o amor que mudou a história, ele mudou a história, por quê? Porque ele exala convicção do propósito e senso de destino. Olha o que Jesus diz aqui, em João 13:3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para lá. Havia uma convicção e uma ciência na mente e no coração de Cristo Jesus. Agora, por que é importante nós enfatizarmos isso? Por quê? Porque só a convicção faz você manter o foco correto para desenvolver um propósito que foi determinado desde a eternidade. Faz eu e você, nós, mantermos o foco correto para que a gente desenvolva o propósito que já foi determinado desde a eternidade. Sem convicção, ninguém vai viver isso, porque o homem vive flutuando. Um dia ele está convicto daquilo que ele tem que fazer, outro dia ele já não sabe muito bem, outro dia ele já não sabe muito bem, outro dia ele já... Não, mas a convicção do propósito faz com que esse homem consiga amar de tal forma que mude a história. Jesus tinha convicção, ele sabia exatamente o que o Pai havia dado a ele, e ele sabia exatamente qual era o seu senso de destino, porque havia dentro dele toda a essência da sua origem. Agora, não só isso, o amor que mudou a história, ele precisa ser convicto, porque ninguém, queridos, preste atenção, ninguém que não tenha convicção consegue se levantar numa manhã e dizer: hoje eu estou indo até a cruz. Só a convicção. E ninguém tomou a vida de Jesus. Na verdade, o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Mas o que diz respeito à cruz foi um trajeto voluntário. Jesus acordou aquela manhã, serviu a Páscoa, havia todo um simbolismo. Ei, hoje comemos essa ceia, mas vocês estão prestes a comer o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, cujo sangue permanecerá perpetuamente diante dos olhos do Pai. Sabe que Hebreus diz? Que aqueles que se apropriaram desse Cordeiro, Hebreus capítulo 9, tem uma dinâmica fantástica para os discípulos. Aqueles que se apropriaram desse sangue, desse Cordeiro, eles agora têm como se fosse uma camada protetiva. Vou usar um termo bíblico para você entender. É como se fosse a nuvem no deserto. É como se esse sangue, encontraram esse tempo atrás aí agora, uma gota de sangue perto do túmulo onde Jesus foi enterrado, e os cientistas fizeram análise, e é o único sangue de alguém que morreu há 2000 anos atrás, cujas partículas permanecem vivas. Sabe o que acontece com isso? Olha o que acontece, cara, você está muito bonito com essa camisa. Perdão, eu me segurei, eu estava até olhando para todos os lados, para não bagunçar com você. Mas sabe o que acontece? Quando nós nos apropriamos do Cordeiro Pascual, a saber, Cristo, Hebreus capítulo 9 diz que aquele sangue, Eric, ele permanece como uma nuvem em cima dos seus discípulos. E aí Paulo, que para mim escreveu Hebreus, ele vai dizer lá na frente: nenhuma acusação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Porque toda vez que o inimigo das nossas almas se apresenta diante do Senhor, porque em Jó diz que ele se apresenta, e ele tenta acusar um discípulo, quando Deus vai olhar para o discípulo, ele se depara com um sangue vivo, vingente, exalando aquilo que é preciso, e que diz: Ele está em mim, Ele é uma nova criatura.
Nenhuma acusação há. Nenhuma. É uma nuvem protetiva. Constante. Porque ele se perpetuou como sacrifício. E é por isso que de Cristo em diante já não existe, ouça, de Cristo em diante já não existe sacrifício morto. Porque nem ele foi. Ele morreu, mas revive para sempre. E isso colocou as trevas em choque, porque matamos o cordeiro. Ei, pensa bem, o diabo queria matar os primogênitos desde o Egito. A gente está aí se abalando por aquilo que tem acontecido com as nossas crianças. O diabo não persegue as crianças no século 21, não. O diabo persegue as crianças desde o Egito. Persegue para matá-las. Mas quando Jesus veio, ele disse: você não vai me matar, Satanás. Você não vai tirar a minha vida. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15: morte, aonde está a morte? O seu aguilhão. O nosso Cristo, o nosso Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, a morte perdeu, o último inimigo chamado morte não conseguiu vencer o nosso Jesus. E o próprio João diz em Apocalipse: ele se tornou o primogênito dentre os mortos, o soberano entre os reis da terra, para que por meio do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos uma geração de reis e sacerdotes. Que coisa boa! É por isso que nós não tememos a morte. Nós não tememos. Os discípulos de Jesus andaram e peregrinaram sobre a terra destemidamente. Porque Jesus nos ensinou: ei, não tema aquele que pode fazer algo com o seu corpo. Tema aquele que depois de ter matado o corpo, pode dar fim para a sua alma. Essa é a dinâmica. Quando Rebequinha estava cantando com Sara e com Leonã, acerca de que ele voltará, essa realidade precisa estar vigente no nosso coração. E nós não devemos pregar a volta de Cristo com um medo, com um pavor. Pelo contrário, a volta de Cristo é um acontecimento glorioso para a igreja. A volta de Cristo não diz sobre calamidade. A volta de Cristo diz sobre uma esperança bendita, porque ele voltará quando todos disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É alegria. A igreja não está caminhando para o apocalipse porque vai haver calamidades. Não, a igreja está caminhando para o apocalipse porque ela triunfará com Cristo para sempre. Ele vai voltar, vai tomar o seu trono, vai governar a terra, vai colocar em juízos os rebeldes e voltará a ser tudo sobre todos, irmãos. Não vai ter mais espaço para nada. Agora, olha que coisa linda. A convicção de Jesus levou ele a ser crucificado. E aqui tem uma outra dinâmica que revela o seu amor. Fica comigo mais um pouco. Só alguém crucificado pode pôr uma mesa para os seus ofensores. A convicção desse amor era tanta que fez com que ele entendesse o seu propósito, o seu destino. A convicção desse amor era tanta que fez com que ele voluntariamente fosse até a cruz. Mas essa convicção, uma vez que ele já estava crucificado aqui, agora ele põe a mesa para os seus próprios ofensores. Ele diz: o diabo já tinha traído. O diabo já tinha colocado no coração de Judas a intenção de traí-lo. E ainda assim, diz as Escrituras, que ele sentou à mesa, ele pôs a mesa para aquele que o trairia. Só alguém crucificado, Igor, consegue sentar com seus ofensores. Tem muita gente que me acha bobo,
Pastor, você é bobo, essa pessoa falou tão mal de você. Eu falei, e aí, irmão, o que tem? Vou fazer o quê? Vou chorar? Ei, nesse tempo, nessa época, nós precisamos compreender a dinâmica da convicção do amor, para que a gente possa crucificar o nosso próprio ego. O ego é a ponte que vai levar todo homem, toda mulher a estar sensível e vulnerável a tudo aquilo que é de pior nessa vida, a saber, até o pecado. Quer conhecer alguém convicto daquilo que vive? Veja se ele tem a convicção de se assentar e olhar nos olhos dos seus ofensores. Irmãos, essa é a tônica do Evangelho. Vamos, por favor. A tônica do Evangelho é: um homem perfeito deu a vida para aquele que os ofendeu, que o transpassou. Essa é a verdade. Sabe aonde Jesus vai reinar 1000 anos? No lugar onde ele foi negado. Essa é a tônica do Evangelho. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos entrar nessas dimensões, ou pelo menos procurar tatear esse lugar. Ei, fica comigo, precisamos procurar tatear esses lugares. Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui para você. Qual foi a última vez que você se ofendeu? Se você se ofendeu, existe ausência de convicção no teu coração. Porque homens convictos não vão se ofender facilmente. Na verdade, homens convictos já têm o seu eu crucificado, irmãos. Vou fazer algo menos pesado, menos evangélico. Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa, estou falando agora quanto homem, né? E disse: eu errei. Foi eu que errei mesmo. Tem jeito, nessa discussão a falha foi minha. Ou mulher, qual foi a última vez que você olhou para o seu esposo e disse: cara, fui eu que errei, eu falei demais, eu errei, eu pisei na bola. O conflito de ego, ele sempre vai querer observar o erro alheio mais do que os próprios erros. Ei, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Somos santos pelo sangue que nos santificou, mas todos nós estávamos no mesmo lugar e tivemos que ser alcançados pelo mesmo sangue, querido. Precisamos compreender que a convicção vai nos tirar do lugar do conflito de ego. A maturidade cristã, ela está envolvida em nós deixarmos de lado a nossa justiça própria. Em outras palavras, despedimos o advogado que está em nós, segundo a nossa própria vontade. O advogado que nós contratamos. E confiar que nós temos um advogado. Quando o ego sai de cena, então nós damos agora um alvará, ou talvez uma procuração para aquele, obrigado Suzy, para aquele que é verdadeiramente o nosso advogado. Faz sentido? Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia. Eu vou finalizar aqui para você comer. O que tem de cantina hoje aí? Churrasco? É nada. Sério? Meu Deus, macho. Vamos comer aqui. Show, rapaz, o negócio está forte.
Ei, olha só. Andressa, por favor. Olha só. Por quê? Deixa eu dizer para você. Por que nós precisamos compreender a dinâmica desse amor? Porque existe o evangelho sendo pregado, cujo alvo é tão somente a alma, cara. De coração. Tem gente que fala, a gente tem que dar para os pobres, a gente tem que, nossa, vamos tirar os moradores de rua e tal. Mas o camarada, ele não consegue nem jogar o lixo no lixo. Joga lixo na rua. Ele quer tirar o mendigo, ele quer fazer uma revolução na cidade, mas ele não consegue sequer jogar o lixo na rua. E ele quer fazer isso em nome do amor. E ele se esquece que os lugares aonde Jesus envia os demônios são poucos. Nós precisamos compreender a dinâmica. Quando Jesus fala de amor, ele fala nas seguintes dimensões. O amor, ele é convicto. O amor é convicto. O amor sabe de onde veio, para onde ele vai. E o amor serve. Essa é a dimensão que Jesus fala do amor. Em nenhum lugar ele usa a dimensão do amor para outra coisa. Concluindo aqui no último ponto, o amor que mudou a história é o amor que, mesmo sabendo que estava a caminho da morte, continua servindo. Pensa nisso, por favor. Pensa, porque ele é o padrão, ele é o modelo elevado. O amor que mudou a história é o amor que, mesmo a caminho da morte, Andréia, continuou servindo. Não, pensa nisso. A Bíblia é enfática, pastora Poli, para dizer que ele tirou a sua capa. A capa fala de autoridade. Ele agora pega uma toalha, ele amarra na sua cintura. Ele pega uma bacia, ele pega os pés daquele discípulo, e ele começa agora a lavar os pés dos seus discípulos. Quer conhecer grandes homens, grandes mulheres nesses dias? Deixa eu dar uma dica para você. Quer conhecer grandes homens e grandes mulheres nesses dias? Veja a dinâmica do serviço desses homens e mulheres. Pensa nisso. O amor, ele se doa, irmãos, pelo seu irmão. Toda casa aonde havia uma ceia, quando se entrava naquela casa, existiam algumas dinâmicas. Entre elas, antes de se assentar à mesa, a mesa era baixinha. Se assentava em almofadas. Passava-se por um lugar que, se houvesse serviçais, os serviçais lavavam os pés. Mas se não houvesse serviçais, pelo menos uma bacia, um cântaro de água e uma toalha havia para que se lavasse os pés. Foi isso que Jesus disse quando chegou na casa de Simão o leproso e que aquela mulher roubou a cena, quebrando o cântaro. Ele disse: olha, desde que eu cheguei aqui você não me proveu com uma água para me lavar meus pés. Porque era de praxe para todo visitante que os seus pés fossem lavados, ou por eles mesmos, ou por uns serviçais. Agora, na dinâmica de Cristo e dos seus discípulos, eles não tinham servos, eles eram os próprios servos. Preciso repetir isso para você pegar isso, porque isso é forte em si mesmo. Na dinâmica de Cristo e os seus discípulos, não havia servos, eles eram os próprios servos. E sabe o que eu penso, cara? Vou te falar de a verdade. Na mesa de Cristo, sempre há uma oportunidade para servir. Meu Deus. Na mesa de Cristo, sempre há uma oportunidade para servir. Não, vamos ser sinceros. Você acha que aqueles 13 homens que estavam presentes, falando que Cristo incluído ali, você acha que eles não sabiam que a cultura era de lavar o pé?
Claro que eles sabiam. E quando todos já estavam assentados, alguém poderia ter aproveitado a oportunidade. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que na mesa de Cristo Jesus sempre vai haver uma oportunidade para você servir. Agora vai caber a você tirar a capa e colocar a toalha, tirar a capa e colocar a toalha, tirar a capa e colocar a toalha. Tem gente que só quer andar com capa. Quem tem capa não lava pé. Para lavar pé tem que tirar a capinha e colocar a toalhinha, irmão. E servir discípulos, esse tem sido a minha missão. Servir discípulos é prazeroso, é bom. Vou contar, vou dedar. Só que agora eu vou me dedar. Eu geralmente dedo dos outros, né? Mas não como X9. Eu brinco aqui de cima. Esses dias atrás, houve a oportunidade de servir uma pessoa que nos ajudou a fundar a igreja. Inclusive na ata. Ela tinha, né? Porque agora mudou para o Rio de Janeiro. E ela, pastor, eu vou mudar tal dia e etc. Vou ir para o Rio. Irmão, vou falar a verdade. Poxa, dava para fazer tanta coisa. Dava para tirar R$40, 50, pagar alguém para ir lá. Eu falei, essa é uma oportunidade na mesa de Jesus. Vamos servir essa senhora, essa viúva. Quietinho, até então muitos de vocês nem sabem. Quietinho. Falei, deixa eu acionar discípulo, porque Jesus acionava discípulo, porque eu não. 7h da manhã, na frente da igreja, vamos lá. 4, 5 discípulos. Nós estávamos na porta da casa daquela viúva. Oh, que melhor oportunidade é essa? Porque a religião é servir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Chegamos lá. Pastor, você veio? Eu falei, claro que eu vim. Isso é oportunidade na mesa de Jesus. O que você vai fazer, pastor? Vamos arregaçar, arrancar essas coisas tudo aí de dentro. E ainda fiquei brincando com ela, porque ela é viúva, Vanessa, você está dando risada. Ela é viúva só, ela tem pouca coisa. Tem pouca coisa, é só um pouquinho de coisa só. E não tinha elevador no bendito do prédio. Então você subia lá cantando assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E eu tinha que dar aula naquele dia, ainda às 9. E a gente desceu as coisas tudo dela. E aí lá na garagem do prédio, a gente falou, você, hein, irmã, você precisa virar minimalista, hein? Está ostentando, cheio de coisa. Na mesa de Jesus sempre haverá uma oportunidade para servir, querido. Na mesa do Senhor Jesus sempre haverá uma oportunidade para servir. Nós precisamos, tem muita gente que às vezes tudo que falta para servir é discernimento, para identificar as oportunidades. Hoje aqui existem oportunidades de servir. Quando você sair daqui, nós vamos colocar uma placa aqui na igreja. Os meninos do estacionamento, esses homens de Deus pediram, pastor, coloca uma placa indicando estacionamento. Eu falei, amém, vamos colocar uma placa indicando estacionamento. Do lado de fora, essa placa vai indicar estacionamento, Vaguinho. Já tá, só falta mandar, né, Vitão? Só falta mandar a arte, né? A placa do lado de fora vai ser estacionamento, vinde, alguma coisa do tipo. Mas na hora Deus falou para mim, e do lado de dentro vai ser o quê? Quem vê de fora vai ver estacionamento, e quem sai de dentro para fora? E aí na hora veio o insight. Do lado de dentro, toda vez que você sair dessa igreja, vai ter uma placa em cima do portão. E a placa do lado de dentro vai estar escrita a seguinte coisa: ide fazer discípulos.
Porque uma vez que você entra nessa igreja, você entra para ser nutrido por Jesus. Mas uma vez que você sai dela, um passo para fora, você está no seu campo missionário. Um passo para fora desse portão, já virou missões. Já virou um lugar frutífero, um lugar aonde nós devemos multiplicar a graça que está sobre nós. Precisamos multiplicar essa graça.